Bem, nós estamos falando, né, sobre prioridades divinas. E o que é a prioridade? Prioridade é aquilo que tem primazia de tempo. Prioridade é aquele que tem preferência. Prioridade é aquilo que tem excelência. O que é que tem primazia do seu tempo? O que é que tem preferência na sua vida? O que é que tem vantagem da ocupação da sua vida? Quais são as suas prioridades? Quando você fala assim, eu não tenho tempo para ir na igreja, que não é sua prioridade. Eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para o meu casamento. Porque isso não é prioridade. Porque aquilo que é prioridade é aquilo que é prioridade. Você investe tempo, você dedica tempo, você dá preferência para aquilo, porque é uma prioridade. E nós falamos na semana passada de duas prioridades, vamos falar de duas hoje. Falamos de duas. Primeira prioridade da nossa vida, Deus, tem que ser Ele. Segunda, prioridade, nós. Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, a maneira como eu me relaciono comigo é a maneira como eu vou me relacionar com as outras pessoas. Tá certo? E hoje nós vamos falar de mais duas prioridades. Prioridades divinas. Primeira delas, relacione-se bem com as pessoas que são autoridades sobre a sua vida. Se relacione bem com autoridades. Se relacionar bem com autoridades tem que ser prioridade para você. E tem um texto aqui, Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, a partir do verso 1. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho, obedece às ordens do rei, pois fizeste esse juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar. O que está fazendo o rei, por exemplo? Assim, quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Tem que ser uma prioridade para a sua vida obedecer seus líderes, obedecer às autoridades constituídas. Muitas pessoas se rebelam contra a autoridade. Quando elas fazem isso, elas estão trazendo coisas ruins para a sua própria vida. Não adianta você se rebelar contra o seu chefe, não adianta você, mulher, se rebelar contra o seu marido, não adianta você se rebelar contra o seu líder espiritual. Não concordo, não sei o quê. Cara, você vai... Não adianta você se rebelar contra o seu superior. Não adianta você se rebelar contra Deus. Aprenda. Tem que ser prioridade para você. Tem pessoas sobre a sua vida. Tem pessoas no trabalho sobre a sua vida. Tem pessoas na escola, você que estuda sobre a sua vida. Você tem um professor, você tem uma coordenação, você tem gente, né, sobre você. Então você tem que obedecer às autoridades colocadas. Você está na rua, você tem que obedecer lá a legislação. Você tem que obedecer lá os guardas de trânsito. Você tem que obedecer às autoridades sanitárias, né? Nós estamos no momento de Covid, né? Há 2, indo para 3 anos aí, né? Várias recomendações sanitárias, você tem que obedecer. Outro dia eu estava viajando, eu estava no hotel, nós fomos tomar um café, e aí do café da manhã do hotel, né? Todo lá, você entra, põe máscara, você passa o álcool, né? Põe luva, né? Aliás, põe luva, passa álcool, máscara. E tinha uma pessoa sentada numa mesa sem máscara. E ela levantou e foi servir. Quando ela levantou e foi servir,
Aí veio uma pessoa do restaurante do hotel e falou, moço, por favor, pode pôr máscara. Eu vi que ele deu uma questionada assim, foi lá e colocou a máscara e sentou na mesa que ele estava e começou a questionar. Ok, se a máscara não faz sentido para ele, tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Porém, ele não deveria, no ambiente onde é exigido a máscara, onde está escrito que tem que ter máscara, onde todo mundo está de máscara, ele ficar sem a máscara. Ele está sendo rebelde. Ele não tem prioridade como obedecer autoridades. E obedecer a autoridade traz bênção para mim e para a sua vida. Então, você tem que ter sobre a sua vida esse princípio, gente. Essa prioridade. Obedecer autoridades que foram colocadas sobre a sua vida nos diversos lugares que você está. Dentro da sua casa tem uma liderança. No seu trabalho, tem uma liderança. Na sua igreja, tem uma liderança. Na sua associação, tem uma liderança. Na sua cidade, tem uma liderança. Então, você tem que obedecer. Ah, mas eu não concordo, ok. Mas você está posto, você vai ter que obedecer. Tá certo? Você vai ter que aprender. Agora, por que por que as pessoas, elas não obedece às autoridades, já é um problema crônico do passado, já é um problema de casa. Talvez você teve aí muita dificuldade com autoridade, dificuldade com pai, dificuldade com mãe, né? Você viveu sem autoridade, você viveu num ambiente onde você não tinha limites e você cresceu e desenvolveu uma questão com autoridade. E hoje você tem problema com autoridade, por quê? Porque você viveu em ambientes que não foram estabelecidos os limites para você. Tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, você mesmo. Trouxe mais uma prioridade divina para você. Seja obediente às autoridades que foram colocadas sobre a sua vida. Então, se relacione bem com essas autoridades. Outra prioridade divina que eu queria que você prestasse muita atenção aqui, já falei, relacionar-se bem com as autoridades constituídas, e segundo aqui que eu quero trazer nessa noite, relacionar-se bem com a sua família. Com a sua família. Prioridade, gente. Família é prioridade. Para muitos não. Para muitas pessoas, não, mas família deve sim ser uma prioridade estabelecida por Deus para todos nós. Em 1 Timóteo, capítulo 1, a Bíblia fala: o bispo deve ser um homem simples. Deve ser esposo de uma só mulher, moderado, prudente, disposto a hospedar pessoas na sua casa, ter capacidade para ensinar. Não pode ser dado ao vinho, não pode ser briguento, mas deve ser pacífico e calmo. E deve administrar bem a sua própria casa, porque quem vai cuidar da igreja de Deus se não cuida bem do seu próprio lar? Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Timóteo era um jovem pastor e Paulo estava dando instruções para Paulo. Timóteo, existem algumas prioridades na vida, a sua família. E ensina as pessoas que a família é a prioridade. Ele fala para Timóteo o seguinte: se alguém almeja o episcopado, ou seja, uma posição de liderança espiritual sobre as pessoas, excelente obra almeja. Uma obra que não é uma obra qualquer, é uma obra excelente. E ele então traz algumas recomendações para quem almeja uma obra excelente, também tenha um procedimento excelente. E um dos procedimentos excelentes que o bispo, que o pastor, que o líder espiritual deve ter é conduzir bem sua própria casa. Conduzir bem sua própria família. Porque é uma prioridade divina. Devemos conduzir bem a casa. Ele fala, esposo de uma só mulher. Trazer os filhos sob disciplina. Agora, gente, quantas pessoas
que têm deixado as suas famílias, até mesmo em nome de Deus, em abandonar a casa. Quantos homens, em nome de Deus, têm... Nossa, estou cuidando de pessoas, estou ajudando gente, estou orando por fulano, estou falando isso, fazendo aquilo, mas tem deixado a casa. E às vezes a casa está um buraco, às vezes a casa está com um problema, mas em nome de Deus, ele não quer olhar para o problema da casa dele, não quer cuidar daquele problema, ele não quer olhar para aquela questão ali, cuidar verdadeiramente, e ele então sai do foco, ele sai do problema do lar, do buraco do lar, e tenta compensar fazendo um trabalho em nome de Deus. O Senhor está dizendo hoje para nós, a casa é a prioridade, a família é a prioridade. Você não pode cuidar da igreja de Deus com a casa um buraco. É melhor você arrumar a sua casa, é melhor você cuidar bem da sua casa. Cuidando bem da sua casa, você cuida bem das pessoas lá fora. Mas por que as pessoas não fazem isso, gente? Porque não é uma prioridade a família. O casamento não é uma prioridade. Os filhos não são prioridade. E quando são, eu invisto tempo. Nós falamos o que é prioridade? Primazia de tempo. Eu invisto tempo na família. Meu querido, eu chamo a sua atenção nessa noite para essa prioridade muito séria. A sua casa, a sua família. Talvez o seu casamento hoje está nessa desgraça que está. Talvez você está perdido no seu casamento porque você não investiu tempo na sua família e na sua casa. Mas ainda há uma esperança para você. O Senhor hoje pode restaurar a sua vida, pode restaurar a sua casa, pode restaurar a sua família. Há ainda uma esperança para você, meu irmão. Quantos pais, quantas mães perderam seus filhos porque não deram a devida atenção, não deram prioridade para eles. Quantas pessoas, gente? Quantas pessoas? Quantas casas quebradas, quantas casas rachadas, quantas casas perdidas, porque não se deu a devida prioridade para esses lares. Não se investiu o devido tempo. Não se abriram para o diálogo, não ouviram um ao outro. E a família ruiu, a família quebrou-se, a família rompeu. Sabe por quê, gente? Porque não tem prioridade. Aí o cara chegou, o cara trabalha muito, ele está cansado, ele vai chegar em casa, ele vai jogar bola, e depois ele vai sair com os amigos, depois ele vai para o bar, ou ele vai chegar em casa, ele vai para a igreja, e a esposa com necessidades, os filhos com necessidades, precisando de conversar, precisando de resolver situações, mas ele está na correria, ele está fazendo muitas coisas, ele está com muitas atividades, e o tempo vai passando, daqui a pouco aquela família rompe, quebra, e fala, mas o que aconteceu? Eu sempre tive presente, nunca faltou nada, nunca faltou o teto para morar, nunca faltou alimento. Meu querido, isso não supre o buraco do coração das pessoas. Esse não supre o buraco da presença das pessoas. Família é um ambiente onde tem que ter relacionamento, onde tem que ter conversa. Agora, qual família que vai ter o ambiente da conversa e do relacionamento? A família que entende que os membros ali são a prioridade. São a prioridade. Espero que nessa noite o Senhor possa estar falando com você. Puxa vida, será realmente? Faz uma pergunta para o seu coração. Será verdadeiramente que a sua família é a sua prioridade? Sim, pastor, a minha família é. Pois é. Se ela é, qual a quantidade de tempo você tem dedicado à sua família? A sua esposa é a sua prioridade? Qual tempo você tem dedicado à sua esposa? O seu marido é a sua prioridade? Qual tempo você tem dedicado a ele? A ela? Qual investimento você tem feito nos seus filhos, já que você está dizendo aí que a família é a sua prioridade? Mas talvez você está falando assim, poxa, pastor, achava que a minha família é a prioridade, mas eu tenho percebido que eu não tenho investido tempo nenhum e nem gasto tempo algum.
Pois eu quero te contar uma história. Essa história foi relatada pelo pastor Josué Gonçalves na sua palestra, na sua pregação, aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Eu quero contar essa história, uma história verídica. Ele traz nesse vídeo de uma família, a mãe Joana, o pai Jacó e 2 filhos, o Ricardo e o Júlio. E um dia o Júlio, o mais novo, caçula, chegou para o Ricardo, seu irmão, e disse: Ricardo, eu queria te falar uma coisa. Ele falou: o que foi, Júlio? Eu queria dizer que eu te amo e que você é muito importante para mim. E quando o Júlio falou aquilo para o Ricardo: para de bobeira, Júlio, para com essas frescuras. Vamos continuar brincando? E aí ele saiu ali, meio sem graça, o Júlio, e foi para casa. E de tarde, então, quando o pai Jacó chegou do trabalho, todo cansado, né, estressado, o Júlio correu, abraçou o pai e falou assim: pai, o senhor sabe que eu te amo e eu nunca quero me separar do senhor? E o pai estressado chegou do trabalho cansado e falou: para com isso, menino, para com essa besteira. E ali o Júlio recebeu o impacto daquela palavra do pai e ele saiu ali com as lágrimas nos olhos por conta daquela resposta ríspida que o pai deu. Então o Júlio foi falar com a sua mãe Joana, falou: mãe, eu queria dizer, mãe, que a senhora é a melhor mãe do mundo e que eu não queria me separar da senhora. E a Joana, sua mãe, enxuga a lágrima dos seus olhos e fala: filho, você é o melhor filho do mundo e a gente nunca vai se separar. E aí então eles jantaram aquela noite e eles, né, foram dormir, cada um no seu quarto, o Júlio no quarto dele, o Ricardo no quarto dele, o casal, Jacó e Joana também no seu quarto. E depois que todos adormeceram, o Júlio não dormiu, e o Júlio levantou então, foi no quarto do seu irmão Ricardo, acendeu a luz e ficou observando o seu irmão. E por causa da claridade, o irmão acordou, falou: que isso? Ô Júlio, o que está acontecendo? Você está maluco? Sai aqui do meu quarto, você não devia acender a luz, você me acordou. E o Júlio então saiu ali do quarto. E aí ele foi para o quarto dos pais, fez a mesma coisa, acendeu a luz. E ele acendeu a luz, quando veio o pai, percebeu a claridade no quarto, também acordou e falou: sai daqui, moleque, você tá maluco, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, você vem aqui, acende a luz na minha cara, me acorda. E ele então sai do quarto e vai para o seu quarto. Amanhece outro dia, todo mundo levanta, né? O pai Jacó levanta, a mãe Joana levanta, o Ricardo levanta. Eles estão ali aprontando para começar o dia, o pai para começar a trabalhar, o Ricardo para ir para a escola, mas perceberam que o Júlio não levantou. O pai percebeu ali, arrumando aquele estresse, né, aquele homem só estressado, preocupado com o trabalho, com o horário de sair para trabalhar, e ficou nervoso, não percebeu ali o Júlio, foi para o quarto e viu que ele estava deitado na cama, e ele chegou na cama, puxou ali a coberta e falou: levanta, seu moleque, você vai atrasar para a aula. Mas ele percebeu que o Júlio estava dormindo, que o Júlio estava intacto na cama e não respondeu o seu chamado. Então ele foi e balançou o menino: levanta daí, menino. E ele percebeu que não houve reação nenhuma do Júlio. Ele colocou a mão no Júlio. O Júlio estava morto. Então ele começou a entrar num estado de sofrimento, de tristeza, e chamou Joana: vem cá, Joana. E a mãe veio, o Ricardo veio, e perceberam que o menino não estava mais ali. E ali eles começaram a chorar, e o irmão Ricardo percebeu que entre as suas mãos havia um papel, era um bilhete, com alguns dizeres, que eu gostaria de ler aqui para você. O bilhete do Júlio. Na noite anterior,
Deus veio falar comigo através de um sonho. E ele me disse que apesar de eu amar a minha família e a minha família me amar também, teríamos que nos separar. Mas Deus me explicou que seria necessário. E ele diz: eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito medo e gostaria que ficasse claro apenas uma coisa. Ricardo, nunca se envergonhe do seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. E papai, o senhor de tanto trabalhar, esqueceu-se de viver. Eu amo todos vocês. O que faltou para essa família? O que faltou para o senhor Jacó? Prioridade. Poderia naquela noite dar uma atenção para o menino. Poderia naquela noite abraçar o menino, sentar perto, escutar o seu coração, escutar o sonho. Poderia orar. Poderia ter o último momento, né? Enfim, muita coisa podia acontecer. Mas estressado, cansado, o trabalho é a prioridade. Preciso dormir agora, porque amanhã eu vou dar primazia do meu tempo para o trabalho. Eu não posso te ouvir agora, porque eu preciso descansar. Descansar para qual motivação? Amanhã eu tenho que trabalhar. Faltou prioridade. Então, pessoas na nossa família estão aí na sua casa agora. Gente está aí agora. Pessoas do seu círculo familiar, precisando de uma palavra, de uma ajuda, precisando de você. E nessa correria louca, você não parou para pensar em ninguém. Porque não é a sua prioridade. Que a sua família seja a sua prioridade. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Eu quero fazer uma oração, quero fazer, na verdade, 2 orações, né? A primeira oração, eu quero fazer para você, né? Que nessa noite deseja entregar sua vida para Jesus. Você que está longe dos caminhos do Senhor, você que está aí, né? Que se perdeu, enfim. E deseja essa noite entregar a vida para Jesus. Eu quero orar por você. E a segunda oração, abençoar sua casa, sua família, seu coração, para que você, né, tenha aí a família como uma prioridade divina, o respeito às autoridades como uma prioridade na sua vida também, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por estar aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Eu quero fazer a primeira oração para as pessoas, Senhor, que em algum momento ou desistiram da fé, se desviaram, ou que hoje entendem, nossa, Deus deve ser a prioridade da minha vida, eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus. Você pode orar assim: Pai, nessa noite eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá agora do teu Espírito e opera em mim o novo nascimento. O nascimento para uma nova vida. Uma vida que flui em Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Pai, eu quero profetizar também sobre a vida de todos aqui, Senhor. Que tenham suas famílias como prioridade, respeitem as autoridades, sejam humildes, sejam aprendizes, em nome de Jesus. Que todo orgulho caia por terra, que todo mal caia por terra e que o Espírito Santo nos conduza no caminho da humildade, no caminho da obediência, que possamos ter essas prioridades divinas que tratamos aqui hoje em nossas vidas, em nossas casas, em nossos procedimentos, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo a todos aí pela fé,
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração, que o Senhor seja contigo e desejando sempre, claro, que você tenha um amor de família. Até mais, Deus te abençoe. Tchau!